aprovado na Câmara de Vereadores permite o transporte de animais em ônibus de Porto Alegre. A proposta ainda aguarda a sanção do prefeito José Fortunati, mas já está em meio a uma polêmica. É um assunto que nós vamos conversar agora com o vereador da capital, Marcelo Esgarbosa, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Bibs. Obrigado, Perdigão, e obrigado aos telespectadores, né, que vão conversar um pouco sobre se é polêmico ou não, inclusive. Vamos falar assim, quero lembrar que você que está em casa pode participar pelo telefone 3477-9105. Marcelo, o senhor havia apresentado um projeto semelhante ao que foi aprovado, né, na Câmara de Vereadores sobre transporte de animais. Qual é a diferença entre a tua proposta e do Executivo? Então, a nossa proposta ela foi apresentada em abril de 2013, depois que um amigo meu, né, Cláudio Miro, veio de Viamão até Porto Alegre com seu animal de estimação, e quando chegou em Porto Alegre teve que trocar de ônibus, não foi impedido. E aí ele nos alertou sobre isso e a gente começou a ver o quanto é ilógico, né, o fato de você poder viajar com o animal entre municípios, entre estados e até entre países, né, mas não poder se deslocar dentro da cidade. E a gente percebeu que já existe toda uma legislação estadual que permite, né? No mundo afora as pessoas andam com seus animais. Agora mesmo eu estava com o meu irmão na Europa, né? Foi a passeio para a Europa, ele ficava tirando foto dos animais dentro do trem, do ônibus, né? E animais grandes e sem encaixe, sem nada. Lembrei agora daquele filme Baby Porquinho. Vocês lembram? Bem lembrado, bem lembrado. Então aqui, o que nós fizemos? Depois dessa informação do Cláudio Miro, fizemos uma enquete nas redes sociais, 85% das pessoas foram favoráveis, né, e nós protocolamos em abril de 2013 esse projeto de lei. Pedimos apoio na prefeitura, fomos na secretária dos Direitos Animais de Porto Alegre, falamos do projeto. E depois de alguns meses chegou na Câmara um projeto praticamente idêntico, né, de autoria do Executivo. E aí tem esse detalhe, não sei se vale a pena. Eu não digo que é um detalhe, né, eu digo que foi muito ruim nesse sentido que foi derrubado, foi rejeitado o nosso projeto e foi aprovado o projeto do Executivo. A questão, vereador, é por quê? Por que foi essa rejeitado? É uma pergunta que... Tem alguma explicação É um lógica? Silêncio gritante, eu diria, né? É porque ele não se quer dar autoria, né, para nós que, né, eu até poderia abrir mão do projeto, né, e a gente fazer um projeto em conjunto, mas não tinha sentido recomeçar toda uma tramitação de um projeto que desde 2013 já tramitava, né? Então, infelizmente, foi digamos assim, uma arrogância, eu diria, da prefeitura em não deixar aprovar um projeto da nossa autoria, e aprovou o projeto do Executivo, que praticamente eram idênticos, né? Tinham 4 diferenças, essas 4 diferenças foram sanadas com uma emenda no nosso próprio projeto, nós mesmos fizemos uma emenda para deixar os 2 projetos iguais, então não tinha mais motivo para não aprovar o nosso, mas acabaram rejeitando o nosso e aprovando o Executivo. Então tudo indica que o prefeito vai sancionar, né? Já que foi aprovado o do Executivo, vai sancionar, mas fica uma coisa de uma política pequena, assim, um desconforto, né? É um desconforto, uma acusação, né, de que quem teria protocolado primeiro, o nosso foi bem antes. Bom, aí são aquelas coisas da política que não valem. Mas o fato é que vai virar lei, né? A não ser que o prefeito vete, mas aí seria muito estranho ele vetar um próprio projeto, né? Então as pessoas vão ter esse direito de transportar animais até 10 quilos, dentro de uma caixinha, né, a prova de vazamentos, uma série de modulações na lei. Se o animal emitir ruídos que incomodem as pessoas, terá que desembarcar na primeira parada, terá uma limitação de horários muito importante, ou seja, só vai permitido transportar os animais das 10 da manhã até as 4 da tarde e depois a partir das 10 da noite até as 6 da manhã, ou seja, em horários que os ônibus estão praticamente, né, com pouquíssimas pessoas dentro do ônibus. Então, né, eu digo isso e talvez no futuro se revogue essa questão dos horários, se revogue a questão até da obrigação da caixinha. É das 10 da noite às 6 da manhã? Às 6 da manhã e depois pode novamente das 10 da manhã até as 4 da tarde. Só para ficar claro, a questão da caixinha é aquela similar que a gente vê nos aeroportos? Isso, é uma caixinha, ela é de acrílico, né? Sim. A prova de vazamentos. Não pode ser qualquer caixinha, então? Ela tem que ser a prova de vazamentos, né? Sim. Eu digo porque o animal tem alguma indisposição, alguma coisa assim, e se acontecer, né, eu digo isso, lembrando que em todos os municípios do Brasil, né, e a gente pesquisou fora também, não há um caso, a gente foi para o Google, foi, né, tentar ver se tinha, bom, os animais estão dando problemas no transporte coletivo. Não achamos, né, não achamos. Então, né, tudo indica que não, né, talvez no futuro acontecerá como é, por exemplo, na Europa, né, que as pessoas transitam com seus animais, só com uma diferença: se for um animal de grande porte, aí tem o pagamento. É o exemplo da Itália, né, que se tu transporta de pequeno porte não custa nada. Sim. Né? De grande porte tem o pagamento de uma taxa. Né?
Muito bem. Então, são essas assim, eu já faço as modulações aqui, entendo que tem pessoas preocupadas, né? Agora, nesses horários que ficaram restritos, sinceramente, né, ninguém será obrigado, né? Eu escutei esse argumento assim, você é obrigado a estar do lado do animal. Olha, o ônibus vazio, a não ser que tu queira sentar do lado da pessoa. E lembrando, aí me dizem assim, vai ter uma balança, né? Eu escuto os argumentos, respeito Sim. todos, né? Já estou colocando aqui os argumentos contrários. Então vai ter que ter uma balança na entrada. Bom, se tu conseguir botar um animal de 50 quilos dentro de uma caixinha, onde que vai os animais de 10, eu não sei como é que vai fazer para socar o bicho ali dentro. Né? Então ele só vai poder andar dentro da caixinha mesmo. Dentro da caixinha. Uma caixinha é caixinhas comuns que tem, elas são de acrílico, tem uma portinha na frente, né? Porque tem os que amam e os que não, gostam do animal um pouco longe, né? Por exemplo, pode ter e aí podem colocar empecilhos, como por exemplo alergia. Exatamente o que eu ia falar, a questão da alergia, por exemplo, a pelo de Sim, animal. mas assim, imagina o animal dentro de uma caixinha. A caixinha ela é praticamente fechada, ela tem passagem de ar também, não vai botar um tubo de oxigênio no bicho, né? Mas aquela caixinha é basicamente fechada embaixo, dos lados, né? Num ônibus vazio, é muito difícil que alguém seja obrigado a sentar, né, do lado de quem está com essa caixinha. Tem mais uma questão que eu fiquei pensando agora, eu digo, bom, animais, né? O reino animal, ele é muito vasto, né? E eu já conheci pessoas que tinham como animal de estimação aranhas, cobras, lagartos, até mesmo um porquinho da Índia, né, uma chinchila. Os mini porcos agora exatamente, são uma o mini moda porquinho também, o mini pig. Essa lei contempla todos eles? Então, a lei fala nos animais de pequeno porte, domésticos, e ficou lá uma emenda da vereadora Lourdes sobre a questão de animais ferozes, né? Se tem algum perigo, oferece perigo ou é feroz, tu teria que requisitar uma autorização para a autoridade competente para poder transportá-lo, né? Mas, claro, né, eu sei que assim, a mente humana ela é muito fértil e tem gente que tem. Né? Mas, como é que eu posso dizer? Vão ser exceções. Eu acho... Assim, digamos, pode acontecer, não estou dizendo não, que o sujeito leve, uma cobra venenosa, né, dentro de uma caixa, dentro do ônibus, mas aí teria essa exceção dele ter que pedir autorização para poder transportar. A galinha, por exemplo, uma galinha? Pode transportar, né? A galinha pesa até 10 quilos, vai numa caixinha. Eu já vi pessoas transportando pintos dentro de caixa. Sim, hamster, passarinhos. Né? É verdade, treinos de animais eles costumavam dar, né, um pinto como se fosse né, uma lembrança da feira, enfim, um bom prêmio, mas... Bom, mas eu queria entender, vereador, por que esse tema demorou tanto para ser discutido aqui na capital e se tem outras cidades aqui no Brasil que já tem essa liberação? Sim. Sim, já tem, a gente se espelhou, inclusive o texto da lei, a prefeitura também se espelhou em lei estadual e em alguns municípios do Brasil. Então, Santos, em São Paulo, Fortaleza, tem uma dúvida, mas me parece que Rio de Janeiro já tem lei em vigor, São Paulo já está em vigor, já sancionada pelo prefeito, é recente. Né? No mundo afora nem se fala, né? Aí nem tem a obrigatoriedade da caixinha. Eu também confesso como, né, não se despertou isso antes, porque a proibição de se transportar os animais no transporte coletivo, ela é uma proibição que vem lá de 1975. Então antes era proibido. Eu pensei que somente não tinha uma regulamentação que dissesse pode ou não. Proibido, a gente tem relatos de pessoas que transportavam os animais por um bom senso do motorista, digamos assim, mas era ilegal, porque o Código de Posturas de 1945 de Porto Alegre diz expressamente proibido o transporte de animais no transporte coletivo. Né? Então, e é outra relação, as pessoas, né, a relação que as pessoas tinham com os animais é muito diferente de 40 anos atrás. Porto Alegre é uma cidade que mais tem pets, né? A cidade que mais as pessoas têm animais em casa. E a gente começa a perceber assim, daí, quando você levanta um tema, é curioso que chove de relatos de pessoas, né? Uma senhora que nos relatou que ela tinha um hamster e o motorista, quando viu ela com o hamster, obrigou ela a descer à noite, né? Ela ficou lá num lugar ermo, diz ela, né? Pessoas que deixam de visitar outras pessoas porque não tem com quem deixar o animal, pessoas que não tem como pagar um táxi, porque os táxis já aceitam, né? Se o taxista concordava, você já podia levar o animal, né? Então, mas muitas pessoas não têm direito, não têm dinheiro para pagar o táxi, então tinha que chamar aqueles taxi dog, aqueles, né, serviços de transporte que também são bem mais caros. Então, eu diria assim, não sei porquê, né, ninguém pensou nisso antes, né? Nós também não tínhamos pensado. Na verdade, foi um fato concreto do Claudio Miro que nos disse, olha,
tentei pegar um ônibus aqui em Porto Alegre, vim de Viamão com o meu bicho, né? Quando cheguei em Porto Alegre, o motorista não deixou eu subir, né? Com base nessa legislação. Apenas para deixar claro, nós iríamos receber também a coordenadora da ONG, Mira Serra, né, a Geucira Teles, que infelizmente não conseguiu chegar ao programa, uma pena, para enriquecer o debate. Né? Pena, sim, eu conheço a Geucira. Além Aliás, dela... eu ia dar uma carona para ela, me pediu uma carona, porque eu ia... Muito bem. Além pena, dela, a Prefeitura de Porto Alegre também foi convidada a estar aqui nesse debate e não mandaram nenhum representante. Acabaram não mandando. Mas foi aberta as portas. Claro. Eu tenho certeza que o prefeito vai sancionar, seria muito, né, ilógico, né, e incoerente, não, é um projeto de lei do próprio executivo, né? Sim. E é uma coisa impressionante, assim, né? Eu já fiz o teste com uma emissora de televisão, nós entramos no ônibus, até ilegalmente, daria para se dizer, né? Entramos dentro de um ônibus junto com uma veterinária, que era contrária, há 2 anos atrás, em maio de 2013, entramos, e as pessoas, né, com a caixinha e com o seu animalzinho, uma poodle, né? E as pessoas no ônibus diziam, olha, para mim, nem sabia que tinha um animal ali, né? Entende? Então, super positivo, assim, as reações, né? As pessoas querem mesmo. Não é... Agora, vereador, na prática, tá? A gente já entendeu, por exemplo, se deve ser transportado numa caixa, o peso do animal, né? E como é que dentro do ônibus essa pessoa vai ter que se portar? Por exemplo, ela vai colocar a caixa no banco ao lado, vai colocar no colo, ou até mesmo se pensa às vezes, porque o pessoal quando traz uma sacola muito grande, deixa na lateral do corredor. Sim. Como é que vai funcionar isso? Sim, a ideia é que ela não, até por isso, né, a discussão sobre a cobrança, se deveria ou não ser cobrado pelo transporte do animal. Como a caixa é pequena e o animal é pequeno, até 10 quilos, não haverá uma cobrança. Né? Até porque seria necessário toda uma, digamos assim, uma elaboração de um sistema, talvez um ticket diferente, enfim, que a própria prefeitura, apesar de constar no projeto uma possibilidade, a IPTC não acha que é inviável fazer qualquer tipo de cobrança, porque não tem sentido, né? Senão, uma pessoa que entraria com uma sacola, uma mochila um pouco maior, também teria que ser cobrado pelo volume do objeto que está transportando. Então, a pessoa poderá levar no colo, embaixo do banco, né? Agora, repito, assim, com essa modulação dos horários, eu acho que resolveu, assim, como um primeiro passo, está resolvido, né? Às vezes que ando de ônibus depois das 10 da noite, ou nesse horário das 10 da manhã até as 4 da tarde, realmente os ônibus têm, né, não será esse um problema. Dificilmente eu vejo, né, mesmo circulando de bicicleta pela cidade, eu vejo os ônibus nesses horários. Não será no horário de pico. Não será. Até, na verdade, uma emenda do vereador Janta que colocou, ele restringiu ainda mais, né? Falou do shopping center, acho que com razão. O projeto inicial falava em 9 da manhã até as 5 da tarde e depois das 9 da noite até as 6 da manhã. Ele acabou, né, lembrando dos shopping centers que abrem mais tarde, o trabalhador que vai para os shoppings, então ficou das 10 às 4 e das 10 da noite às 6 da manhã. Então ficou bem, digamos, bem restritivo, assim, até os horários, o que não impede, né, uma pessoa que está levando o seu animal no veterinário, alguma coisa assim, bom, terá das 10 da manhã até as 4 da tarde para poder fazer esse transporte. E isso inicialmente, primeiro na frota de ônibus, não inclui táxi e lotação? Inclui táxi e lotação. Também inclui táxi e lotação. Transporte seletivo, o táxi já podia, né, o motorista do táxi já permitia, aí era um critério do taxista, e no transporte seletivo também foi incluído na lei. Então, tanto a lotação como o ônibus mesmo. As ONGs de defesa dos animais já se pronunciaram sobre o projeto? Tem algum feedback? Geralmente as entidades elas lutam mais quando é, digamos, um caso, digamos assim, um direito animal está sob ameaça. Né? Esse caso aqui foi um direito, tanto de pessoas, né, de transportar seus animais, como o próprio direito do animal de circular pela cidade no transporte coletivo, e que está sendo promovido. Então, eu diria assim, tivemos um amplo apoio nas redes sociais, mas não foi tão necessário assim uma disputa, né? Primeiro porque eram 2 projetos. Imagina, um projeto de um vereador, né? No caso eu, que sou da oposição, certo? E um projeto do executivo no mesmo sentido. Então, quer dizer, não tinha como não ser aprovado, assim, né? Porque tive o apoio, logicamente, dos vereadores da oposição, e o projeto executivo teve o apoio dos vereadores da base do governo. Se eu não me engano, teve uma abstenção, se eu não me engano, na votação do projeto executivo. Então, digamos assim, só teve coisa a comemorar, não teve um embate entre os vereadores propriamente. Sim. Bom, você que está em casa e, olha, o que mais tem hoje é gente que tem o seu pet e é apaixonada pelo seu bichinho. Inclusive, eu estava vendo uma matéria essa semana, vereador, de uma disputa judicial pela guarda de um bulldog francês, que seria um animal que poderia ser transportado. Né? Então, no caso, nessa situação que aconteceu em São Paulo, houve a separação e a mulher não deixava
o ex-marido e visitar o cachorrinho. E aí eu fiquei pensando na possibilidade também, nesse caso, como é um bulldog francês, é um animal de pequeno porte, dele para ir buscar o cachorrinho, se ele não quiser ir buscar de carro, ainda mais em São Paulo que tem rodízio de placa e tudo mais, ele usar o transporte público para ir buscar o seu filhote, né? Literalmente o seu filhote. Será que isso foi fruto de uma ação judicial? Foi fruto de uma ação judicial pela guarda e ficou estabelecida pela justiça. Pagamento de pensão alimentícia, descontado diretamente. Não, e detalhe, foi como a justiça estabeleceu, 2 semanas para cada um no mês. Então ele fica 2 semanas com o pet e depois pega o transporte coletivo, se for o caso, e vai devolver para a ex-mulher. Se você que é apaixonado por pet tem alguma dúvida a respeito deste projeto, liga para a gente agora, 3477-9105, já está aberta a linha para você fazer a sua pergunta. Uma questão que eu tenho, estamos em Canoas, né? Obviamente a lei é de Porto Alegre, mas a gente chama Grande Porto Alegre. Temos o cartão Tri, o cartão Teu, por exemplo. O teu amigo vinha de Viamão, né, que é um outro município, já é um transporte intermunicipal. Essa lei pode ser combinada ou pode servir de exemplo para outras prefeituras? Claro, eu acredito que muitas copiarão, como isso está se tornando visível, né, as outras prefeituras copiarão. Eu tenho assim até uma certa dúvida, como é uma coisa muito nova, né? Alguém que sai de Canoas com o seu animal e está indo para Porto Alegre, ou seja, o transporte intermunicipal. E isso é permitido por lei, né? Inclusive interestadual. Sim. Então, já é possível. Agora, eu não vejo assim, né? Confesso que poucas vezes peguei ônibus de Canoas para Porto Alegre, ou Porto Alegre para Viamão, acho que, né? Mas o Claudio Miro, o inspirador da lei, veio de Viamão, né? Sim. E acredito que sair de Canoas e ir para Porto Alegre é possível, já está protegido por lei. E a partir da sanção do prefeito estará permitido também dentro de Porto Alegre. O problema do nosso amigo Claudio Miro seria transitar, ao chegar em Porto Alegre, transitar pela cidade, fazer a baldeação. Pela cidade, ele foi proibido. Ele chegou, desceu em Porto Alegre, vindo de Viamão, quando quis subir no ônibus, o motorista não deixou, porque aqui era proibido. Esse projeto vai para sanção quando, vereador? Ele tem um prazo só de adequação da redação final, assim, a questão mais burocrática, e no máximo aí 20, 30 dias vai para o prefeito, que não deve ter dúvida em sancionar. Então vai virar lei em seguida. Então breve. Em breve. Mas o transporte, as pessoas podem perguntar se o transporte público está adequado, ele pode receber esses animais, né? E na tua opinião? Sim. Eu acho que sim, porque, veja, um animal de 10 quilos, né? Eu não sei, eu falo isso e não sei se alguns conseguem visualizar. É aquelas caixinhas, né? 10 quilos. Eu vou ver se eu procuro aqui na internet uma daquelas caixinhas. Umas caixinhas, eu até fiquei pensando, quem produz essas caixinhas deve estar rindo à toa a partir de agora. Exatamente. Né? Porque deve gerar uma procura por essas caixinhas. Olha, é um bom investimento, né, Marcelo? É um bom investimento. Vamos abrir uma empresa disso. Exatamente. Então, aquela caixinha com 10 quilos é mais ou menos o peso de uma mochila. Assim, né? Então, os ônibus não precisam ter uma adaptação para isso, né? Porque tu sobe quase com uma mochila, entra dentro do ônibus, talvez alguém tenha alguma dificuldade de passar a roleta com a caixinha, mas não acredito. 10 quilos não é uma fera, como a gente diz, né? Bom, eu achei aqui a imagem tem aí, Perdigão? Vamos ver a caixinha. Eu tô escolhendo o doguinho. Isso. Né? Eu escolhi um doguinho rosa, tá? Um Yorkshire. Confere aí. Pode mostrar a produção. Isso, aí a imagem, os doguinhos. Isso aí. Essas são as caixinhas, então, de proteção. Então, ela tem aquela proteção embaixo, né? Porque o animal pode ter alguma necessidade fisiológica, né? Claro. Eu escutei também um outro argumento, eu tô aqui, já tô tão batido nos argumentos. Mas a pessoa vai vir lá da Restinga até o centro, vai ficar 1 hora o animal dentro da... Né, o animal vai sofrer. Sim. Bom, mas peraí, o dono está transportando o animal, vai fazer o animal sofrer? Aí nós vamos pro argumento do aeroporto e a gente faz viagem internacional com o bichinho, né? Vamos para uma ligação? Temos? Nós temos uma ligação, sim, no 3477-9105. É a Ana Lúcia de Canoas, Vives, ela está na linha com a gente. Boa tarde. Não é de Canoas, é Porto Alegre. Tudo bom, Ana Lúcia? Pode falar. Eu queria perguntar para o vereador, tá? Meu nome é Ana Lúcia Luca. É o seguinte, você sabe que tem uns cachorros que tem uma glândula, sabe? Que ela fede, que é um horror. Sim. Sabe? Porque eu tive problema no edifício. Tá, que inclusive no nosso edifício tinha um pessoal que não fazia higiene no bicho. Sim. Sabe? E aquela glândula é uma coisa assim. Eu acho que também na lei de vocês têm que pedir a higiene do bicho.
Porque não adianta ter uma caixinha bonitinha e eu, por exemplo, ir para o serviço arrumada, vestida e tal, e um cachorro fedendo ao lado. É outra Sabe? questão. Aquela glândula, me parece que é bulldog, alguma coisa assim, que tem aquela glândula. É uma inflamação que tem. E ela tem que ser tirada no banho. Sim. Certo. Bom, vamos passar, Ana, a pergunta agora para o vereador. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Ana. Obrigada, tchau. Olha, eu acho que vamos deixar não só na glândula, qualquer bichinho. Eu acho que essa glândula tem muitas pessoas que devem ter essa glândula também, porque tem pessoas. Pois é. Essa glândula acho que ela é também do ser humano. É o fim do expediente e o pessoal está com a glândula a milhão. Mas nesse ficou bom caso, senso aí também, né, Marcelo? Não, mas está previsto isso, né? Tá não previsto. pode ter, se o animal tiver algum tipo de desconforto, tanto de mau cheiro como, né, de latidos, o animal começa a entrar num ataque de nervos ali, começa a latir, tudo isso, né, está previsto na lei, terá que desembarcar na primeira parada, ou seja, na parada seguinte terá que descer. E então o mau cheiro está dentro desse desconforto que pode causar aos passageiros. Muito bem. Quero agradecer a disponibilidade, mais uma vez, do vereador do PT, Marcelo Sgarbossa, que esteve aqui com a gente, falando sobre esta lei. Seja sempre bem-vindo. Eu agradeço. O senhor tem pet? Tem? Não, eu fui lá em casa, sempre fui eu o cachorreiro que cuidava, né? Como eu moro no apartamento, eu dei um presente, né, para minha esposa, isso há 10 anos atrás, um labrador. O bicho cresceu, não deu depois mais. de ter destruído toda a casa. Não vai caber na caixinha. Ficou lá na casa do sogro, então Bom, hoje... fico triste que o meu Kojak, que é um fila brasileiro, que tem pesa mais que o Perdigão, também não vai entrar na caixinha, não vai dar banda de T9, seja lá qual for. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Seja bem-vindo. Bom, Perdigão, a gente fica